Você vai descobrir agora os 7 erros que arruinam com a sua chance de fechamento de venda. A venda é um processo. Você tem que saber prospectar, atrair os clientes certos, fazer uma boa abordagem, uma sondagem, uma apresentação focada em valor e não em preço, quebrar objeções e ir para o fechamento da venda. Depois do fechamento ainda tem o pós-venda. Cada etapa dessa, ela tem um propósito. E o que eu vejo acontecer demais? As pessoas são boas para apresentar o que vende, gera desejo no cliente, mas na hora do fechamento é como se a bola batesse na trave e o negócio não sai gol. Eu costumo chamar isso do vendedor micro-ondas. Ele esquenta para o outro comer, entendeu? O cliente sai do estabelecimento ou da negociação, seja onde for, até com desejo, mas por aquele profissional não dominar técnicas de fechamento, ele acaba comprando do concorrente. Eu não quero que você seja esse tipo de pessoa. Então nós vamos falar bastante aqui agora quais são esses erros que você pode estar cometendo aí e como que você já vai ajustar isso logo para não perder vendas por falta de habilidade de fechamentos. Eu falo que descobrir o erro que está atrapalhando é às vezes até mais potente do que você descobrir como fazer certo. Por quê? Tem muita gente que fala comigo, Carol, eu não tô vendendo, mas eu faço de tudo. Só que, na verdade, a pessoa não entende o que é o fazer de tudo. Na hora que eu pergunto para ela, beleza, quais são suas técnicas de abordagem? Quais são suas técnicas de apresentação de valor? A pessoa não sabe nem me responder. Ou seja, ela não está fazendo de tudo. Mas por ela não conhecer um processo de vendas, ela não sabe nem aonde ela está errando. E é aquele negócio, né? Como que a gente vai consertar um negócio se a gente não sabe onde que está estragado, não é mesmo? Bom, já chega aqui no canal se inscrevendo, sabe por quê? Eu tô muito feliz. Esse canal é um canal até mesmo novo, né, aqui no YouTube, mas nós já estamos chegando em 100 mil inscritos. Essa era uma das minhas metas para 2025. Começamos o canal a postar mais vídeos mesmo no início, em janeiro de 2025. Agora nós estamos em dezembro e chegando aí quase nos 100 mil inscritos. Se você contribuir, eu tenho certeza que a gente vai chegar mais rápido. Então se inscreva no canal se você gosta de aprender sobre vendas, de sempre estar à frente da concorrência, porque assim que eu postar qualquer vídeo, você será um dos primeiros a assistir, a já colocar em prática, a vender, fazer dinheiro e aumentar sua lucratividade, subindo sempre a régua de vendas do mercado com um conteúdo aplicável e um conteúdo prático, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, o primeiro erro que você comete no fechamento da venda é o medo de pressionar. Por quê? O fechamento, ele significa, até anota essa frase, eu sei que tem muita gente que chega aqui para estudar mesmo, né? Papel e caneta, anota isso. Fechamento é pressão na hora certa. Você não pode ter medo do cliente. Coloca uma coisa na sua cabeça, é muito bom para você vender. Mas se você tem algo que ajuda, que melhora a vida de alguém, também é ótimo para o seu cliente comprar. Não se coloque nunca no papel de vendedor mendigo, tá? Então não tenha medo de pressionar. Essa pressão aqui não é aquela pressão para deixar o cliente desconfortável, mas é você perceber que durante todo o processo que você estava ali explicando, que você estava negociando, aquele cliente não trouxe objeções, então, é a hora de eu ir para o fechamento. Eu não tenho que esperar o meu cliente falar que ele vai fechar aquela venda. Eu vou pressionar, mas da maneira correta. Eu vou induzindo de uma forma leve, mas é uma pressão, sim, que eu faço para mostrar para ele que se ele deixar para depois, se ele quiser comprar daqui a um tempo, ele está perdendo alguma coisa com isso, sim. Porque tão importante quanto você saber mostrar para o seu cliente o quão bom o seu produto é também importante você mostrar para ele o que ele perde se ele deixa de comprá-lo. É como se você trabalhasse os dois gatilhos, né? Da dor e do desejo. O tempo todo, o que o cliente ganha, mas o que ele perde se ele deixa de comprar também. Então não tenha medo de, em certos momentos, fazer um pouco mais de pressão. É aquele negócio, o vendedor que é muito tranquilo, aquele vendedor coitadinho, o vitimista, esse tipo de vendedor não enriquece em vendas. E eu não estou falando para você aqui de vendedor que é apenas o vendedor mesmo que você está pensando, às vezes trabalha numa
loja e tudo mais? Sim, desse também. Mas tudo que eu falo aqui no canal é para qualquer profissão. Para você que vende qualquer produto ou serviço. Eu nunca vou vir aqui ensinar uma pessoa a vender um produto ou vender um tipo de serviço. As técnicas e a neurovendas é aplicado para qualquer produto, porque é baseado no comportamento de consumo, é baseado na mente do consumidor. Então, esquece o seu produto e foque em desenvolver você, as suas habilidades. Se você não sabe vender uma coisa, é porque você não sabe vender nada. Quem domina vendas, vende o que quiser, tá? Segundo ponto, que é o segundo erro, na verdade, que muitas pessoas cometem, é de não resolver as objeções antes do fechamento da venda. E esse negócio é um problema. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu vou comprar o seu produto e eu tô ainda com dúvida, eu não sei se é para agora, se eu vou deixar um pouco mais para frente, se eu tenho que conversar com alguém, se eu conheço a marca do que você vende, às vezes é uma marca desconhecida para mim, eu tô com o pé atrás de comprar de você. E aí, você fica ali o tempo todo, não, mas vamos aproveitar, vamos comprar, Você tá vendo que aí já é a pressão errada? Você percebeu que eu ainda tenho objeção. Se existe objeção, não pode partir para o fechamento da venda. Porque senão o cliente sente como se você estivesse empurrando alguma coisa para ele. E ele ativa na mente dele um modo tipo desconfiômetro de você. Você para de ser aquele tipo de profissional consultor, conselheiro, que tá ali para ajudar e se torna uma pessoa perigosa para o cliente. Opa, eu tenho que ficar atento porque essa pessoa aqui tá pensando só no dele, meu filho. Eu posso comprar e às vezes eu posso me arrepender e tomar um prejuízo, entendeu? Então, você não pode ativar isso no seu cliente. Se você percebeu que o cliente tem qualquer objeção, você nunca vai partir para o fechamento da venda. E é qualquer objeção mesmo. O cliente ainda está inseguro, o cliente ainda tá querendo negociar, tá querendo mais desconto, tá conversando com você sobre uma entrega mais rápida, sobre horários. Você percebeu que... E aqui você tem que ter um tato comercial mesmo, tá? Se você percebeu que o cliente ainda não está pronto para fechar, não tente fechar a venda, tá? Resolva todas as objeções, quebre todas as objeções. Quando tiver tudo muito bem esclarecido, aí sim você vai partir para o fechamento da venda, tá bom? Terceiro erro que muitos profissionais cometem: dar muitas opções para o cliente. O cliente confuso, ele não compra. Se você mostra 10, 20, aquilo ali, o cliente fica pensando, será que se eu comprar esse, eu vou me arrepender de não ter comprado o outro? E se você não tiver muito jogo de cintura para mostrar muito bem o que é o ideal para o seu cliente, ele vai ficar confuso e ele vai deixar para depois e vai procrastinar a decisão de compra. O que eu recomendo para você? Vou te dar um exemplo de muitos profissionais que acompanham aqui, que são vendedores de plano de saúde, vendedores de seguros de veículos, por exemplo. Eles têm ali várias opções, dá para fazer tanta cotação para o cliente, não é mesmo? Mas eu não recomendo que você envie mais do que 3 opções para ele. Porque você vai causar no cliente assim, olha, uma pressão, e essa pressão aqui, ela envolve o quê? Será que eu preciso disso tudo? Ah, mas eu vou deixar para avaliar essa proposta depois porque é muita coisa. Então o que eu recomendo que você faça? Sempre tá apresentando os seus produtos ou serviços para o seu cliente, escolhe ali 2 ou 3. Depois que ele decidiu entre qual dos 2 ou 3 ele quer, aí beleza, você oferece um produto complementar. É sempre importante você oferecer algo a mais. Ou seja, se o cliente chegou para comprar esse anel e aí você mostrou 3 opções de anéis que são de acordo com o desejo do cliente, eu quero um anel dourado. Então beleza, eu coloquei aqui 3 anéis dourados para você. E aí, depois que a pessoa já escolheu, opa, maravilha! Agora nós vamos aqui para um brinco, que é um brinco que faz quase que um conjunto com esse anel. Você está usando um item complementar, entende? Ah, Carol, mas eu tenho aqui várias opções, o cliente quer ver tudo de uma vez. Claro, o cliente quer ter essa possibilidade de escolha, mas na hora do direcionamento não coloca muitas opções. Pergunta para o cliente mesmo, fulano, ó, entre todos esses anéis que você já viu aqui, tem opções demais, né? Mas entre todos esses, quais foram
que você mais gostou? Me mostra quais foram os que você mais gostou, que tá aí dentro da sua expectativa. Beleza, cliente te mostrou aqui 5, ótimo. Vamos agora experimentar. Coloca, faz o cliente sentir o seu produto mesmo, tá? Essa sinestesia é muito boa, quando possível. Eu sei que quando a gente vende pelo WhatsApp, enfim, tem alguns produtos que não são palpáveis, né? Se o seu produto for palpável, coloca ali na mão do cliente. E na hora que ela experimentou, entre os 5, fulana, quais foram os 3 que você mais gostou? E aí você vai perceber. Às vezes vai ter cliente que quer comprar os 5. Ah, eu gostei dos 5, então ótimo, beleza, leva os 5. Ah, não, eu só quero comprar um, mas eu tô muito em dúvida. Você tem que ir ajudando a cliente até por eliminatória mesmo, tá? Então não dê muitas opções, porque senão o seu cliente pode ficar confuso. O quarto erro é prolongar demais a conversa. Nossa! Tem gente que se sente tão inseguro para fechar a venda que a pessoa começa a repetir a mesma coisa sempre. Ela já falou sobre os benefícios do produto ou do serviço, já elogiou, já mostrou para o cliente quanto que é bom, só que fica repetindo a mesma coisa sempre, esperando para ver se o cliente vai tomar alguma decisão ali. Você tem que saber o timing do fechamento. Se a venda nasceu na sua cabeça, é a hora de você induzir o cliente ao fechamento. Ficar enrolando demais é um grande problema. Tem uma frase que fala assim, ó: se você continuar a falar em vez de fechar negócio, deixa de vender com a mesma rapidez. Então, para de falar um pouco, dá uma segurada e sente o time ali do seu cliente. Opa, esse daqui ele já tá sem dúvidas, então ótimo, agora eu não tenho que ficar falando mais, agora é a hora de fechar a venda. E como que você pode fazer isso? Com várias técnicas, tá? Existem inúmeras técnicas. Se você não é meu aluno do Neurovendas, inclusive eu recomendo você se inscrever no grupo VIP, tá? Eu vou deixar aqui abaixo para você. Tem um link, porque o Neurovendas está fechado, mas tem um link da pré-inscrição. Assim que eu liberar vagas, lá vai ser o primeiro lugar que eu vou informar em primeira mão com as melhores condições e os melhores bônus. O Neurovendas é a minha formação completa do zero ao avançado, com 170 aulas. É impossível você sair de lá o mesmo que você entrou. Não tem como dominar vendas sem estudar. Então lá, como se diz os alunos, é uma faculdade das vendas, tá? Você vai aprender tudo o que você precisa para se tornar um profissional qualificado, diferenciado e uma referência absoluta no seu mercado. Inclusive, quem é aluno, eu sei que tem alunos que às vezes vêm aqui nos vídeos também do YouTube, eu recomendo vocês usarem sempre a inteligência artificial, que está disponível também, porque a inteligência artificial, a minha inteligência, ela sempre foi treinada para induzir o cliente ao fechamento da venda. Todas as simulações que nós fazemos na minha inteligência artificial, a gente induz o cliente ao fechamento da venda, tá? Se você não é aluno, se inscreve aqui no grupo VIP abaixo. Então, para de ficar prolongando muito a conversa, principalmente com aquele cliente que nós chamamos na Neurovendas, que é da estrutura pragmática. É aquele cliente que é um pouco mais seco, ele é direto ao ponto, ele não rende muito assunto. Esse daí, quanto mais você fala, mais cansado de você ele fica, tá? O nosso quinto erro que as pessoas cometem no fechamento da venda é partir para o fechamento de uma forma rápida e desesperada. Do mesmo jeito que esperar demais, falar muito atrapalha, você também partir para o fechamento de uma forma muito rápida vai te atrapalhar. Exemplo, eu comecei a te explicar sobre um produto. Estou vendendo para você esse microfone. Ah, é um microfone maravilhoso, vai te ajudar aí com as suas gravações de uma forma muito mais profissional. Ele tem 2 opções, você consegue ainda conectar na câmera, além de conectar no celular, super prático, bateria dura muito. Vamos aproveitar e levar já? No cartão eu consigo dividir para você de 12 vezes, ou então eu consigo fazer para você no Pix. O que eu acabei de fazer? Eu induzi você ao fechamento, porque isso é uma técnica, né? Colocar 2 opções, eu consigo no Pix ou no cartão, por exemplo, isso é uma técnica. Mas, entretanto, eu falei demais e já quis ir pro fechamento. O que seria o ideal, então? Talvez parar antes e te perguntar: olha, fulano, esse daqui tá dentro da sua expectativa? Tá dentro do que você busca? E eu espero para ver o que você vai me responder. Ou eu te faço outra pergunta ainda. A pergunta ela vai direcionando a nossa venda. Ficou mais alguma dúvida a respeito do que eu te expliquei do microfone, fulano? Não, não ficou nenhuma dúvida. Perfeito. Esse valor que eu te passei, a gente consegue dividir para você, tá? No cartão de crédito.
ou a gente consegue aqui um pagamento à vista com 5% de desconto no Pix. Me fala como que fica a melhor forma de pagamento para você. Tá vendo que ficou melhor? Eu só dei uma pausa aqui, ó. Eu só te perguntei se você ficou com alguma dúvida. Eu falei dos benefícios, diferenciais e tudo mais do microfone e a única diferença foi que eu fiz essa pausa antes de induzir ao fechamento da venda. Antes de falar, eu só tenho essas opções aqui de pagamento. Tá vendo? Então, façam perguntas para ir direcionando a sua venda, tá bom? Isso aí vai neutralizar a mente do seu cliente de uma forma muito melhor. O nosso sexto erro que as pessoas cometem no fechamento da venda é perguntar se o cliente tem interesse e não conduzir a venda. Vamos para mais uma simulação. Te expliquei tudo sobre o microfone, tá? Tem esses diferenciais, você consegue ligar na câmera, a bateria dura muito, você vai ter aí áudios profissionais e tudo mais. E aí, eu quero saber, você tem interesse em comprar o microfone? Tá vendo como que fica amador? Como que fica estranho? Fica estranho. Você tem interesse? Vamos levar? Não, a gente tem que conduzir a venda com leveza, tá? Então, como que ficaria melhor? Da forma que eu fiz anteriormente. Fulana, você ficou com mais alguma dúvida? Não, não fiquei com nenhuma dúvida. Tem essas formas de pagamento. Eu consigo agendar a entrega desse microfone para você no dia tal ou no dia tal. Qual que fica melhor? Tá vendo que eu dando opções fica muito mais fácil? Outra técnica que eu poderia usar, por exemplo, para conduzir com leveza. Olha, então perfeito, já que você não tem nenhuma dúvida, vamos fazer o seguinte, eu vou anotar aqui algumas informações suas, tá? Vou fazer o seu cadastro, já vou deixar ele aqui reservado para você. Me passa aqui, por favor, qual que é seu endereço? Percebe que se a pessoa me passa o endereço dela é porque ela já está comprando? Eu nem precisei perguntar se ela tem interesse. Não pergunta se o cliente tem interesse, conduza com leveza a venda. Isso é técnica, tá? Isso daqui vai te colocar num patamar muito mais profissional do que 90% dos profissionais de vendas que a gente sabe que no mercado estão muito fracos, gente. Tá muito fraco. Se você estuda um pouco sobre vendas, você já tá anos-luz à frente da concorrência. Eu te faço um desafio, entre em contato aí com uma clínica, com uma loja, com um estabelecimento na sua região e me conta de 0 a 10 qual que é a nota que você dá para o atendimento dessas pessoas. Nós estamos falando de atendimento, nem é de técnica avançada de venda não. O atendimento já tá ruim. Imagina a técnica de venda, as pessoas não sabem sobre isso. E é por isso que quem estuda sobre vendas tem um resultado absurdo no mercado. Quantos alunos meus me falam, Carol, eu sou graduado, fiz uma faculdade, fiz uma pós-graduação e mesmo assim eu não alavancava na carreira. Por quê? Eu não sabia vender. Eu pensava que eu tinha que fazer outra pós-graduação, um mestrado, mas na verdade o que me faltava era habilidade de vendas, de negociação, posicionamento, uma boa comunicação com o meu cliente. E muitos deles entram no Neurovendas e depois estão espancando metas de vendas, estão virando referências absolutas aí nos seus mercados, tá? E, por último, o sétimo erro, né, que as pessoas cometem no fechamento da venda é ficar dando opções negativas para o cliente. O que seriam essas opções negativas? Às vezes vai chamar o cliente de novo no WhatsApp, por exemplo, e pergunta para o cliente, fulano, você ainda, olha essa palavra, ainda tem interesse? Esses dias eu fui num estabelecimento e a profissional falou assim, você não vai querer levar mais nada, não? Ué, mesmo se eu quisesse, né, você já está me induzindo a falar não. Então busque sempre opções positivas para o seu cliente. Não dê a ideia para ele falar não para você. Por exemplo, imagina que você quer agendar com ele um horário para entrar em contato por uma ligação. Ao invés de você falar, fulano, você consegue me atender às 14 horas? Mude essa frase para fulano, eu tenho disponibilidade às 14 horas ou às 16 horas. Qual fica melhor para você? Você não está perguntando se ele pode te atender, você está dando duas opções para ele. É sempre essa comunicação de comando que a gente tem que dar para o cliente. Por isso que você não tem que ter medo de pressionar a venda. Pressionar de forma correta, tá? Essa voz de comando. Vou te dar outro exemplo. Vamos pegar uma coisa simples que acontece no dia a dia, tá? Você vai num posto de gasolina abastecer. E aí aquele frentista fala com você,
olha, você quer que eu avalio aqui a sua água, o óleo do seu carro, você quer que eu olhe para você? E muitas vezes, até inconscientemente, de uma forma muito rápida, você responde, não precisa não. Agora, se esse frentista falasse para você, abre o capô só para eu verificar a sua água, por favor, pode ter certeza que sua chance de abrir aquele capô seria muito maior. E se ele, a cada 10 pessoas que ele pedisse para abrir o capô desse jeito, abre o capô aqui só para eu verificar a sua água antes de você sair para viajar, por favor, eu tenho certeza, de 10, pelo menos 8 ia abrir ali para ele. Agora, se ele fala, você quer que abra o capô para olhar a sua água? Dos 10, 2 ia falar, tudo bem, então eu vou abrir aqui. Não, você tem que saber usar a sua voz de comando com o seu cliente. E isso daí, meu amigo, essa autoridade, essa persuasão, isso te faz fechar muitas vendas. Se antes você sofria muito para vender, quando você domina isso, fica muito mais fácil. Inclusive, eu vou deixar para você agora uma recomendação de um próximo vídeo que eu falo como que você consegue identificar se o cliente está pronto ou não para fechar a venda. Às vezes, se você não sabe como qualificar isso muito bem, nesse vídeo eu te mostro os sinais que o cliente te dá, que ele está pronto para fechar a venda e que é a hora exata de você conduzir para o fechamento, tá? Já está aqui na próxima indicação e eu vejo você no nosso próximo vídeo.